fica Belo Horizonte nos 4 anos do governo Márcio Lacerda? No Câmara Entrevista, estamos conhecendo os novos secretários regionais. Na semana passada, abrindo a série de entrevistas, recebemos o secretário da Regional Norte, Arley Carvalho. Na contramão das direções, o assunto hoje é a Regional Centro-Sul, uma das mais importantes da capital mineira. Afinal, é nessa região onde está concentrada a região central. A região Centro-Sul é formada por 49 bairros. Possui uma área territorial de cerca de 33 quilômetros quadrados e uma população superior a 260 mil habitantes. É na Centro-Sul que está reunida boa parte do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. Sobre essa região, eu converso agora com o vereador Fred Costa, o mais bem votado na última eleição na região Centro-Sul. Vereador, é um prazer recebê-lo no Câmara Entrevista, ainda mais para falar sobre sua casa. É um prazer estar aqui novamente. Vereador, como eu acabei de dizer na introdução do programa, é na região Centro-Sul que está concentrada boa parte dos símbolos de Belo Horizonte, né? Seja começar o próprio prédio da rodoviária, o Parque Municipal, Mercado Central, prédio da Prefeitura, Palácio das Artes e tantos outros. O senhor acha que essas áreas, que são tão importantes para Belo Horizonte, estão sendo preservadas adequadamente? Você citou em alguns locais, eu poderia citar outros traços, como a Prefeitura, a Assembleia Legislativa, o Parque das Mangabeiras, a Catedral da Boa Viagem, e aqui nós ainda falamos de pontos, cada um com a sua especificidade. Nós temos duas grandes áreas verdes, o Parque Municipal e o Parque das Mangabeiras. E temos o centro, que Belo Horizonte não é diferente de qualquer outra cidade, traz várias pessoas, inclusive da região metropolitana. Vale lembrar que numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, o centro da cidade, durante o período Natal, recebe em média 1,5 milhão de pessoas. Durante o restante do ano, pelo menos 1 milhão de pessoas. Ou seja, esse acúmulo de pessoas não é fácil de você organizar. E, nesse sentido, a gente tem que valorizar os esforços da última gestão, buscando manter todos esses lugares que nós citamos. O Parque Municipal, na gestão passada mesmo, nós aprovamos e vai haver um investimento no sentido de revitalizá-lo. O centro, com o projeto Centro Vivo, ele aos poucos está tendo uma nova cara. Também foi retirado os ambulantes, ou seja, a economia informal já deixou de existir há já 4 anos praticamente, o que deu uma nova cara à região central. Mas ali eu tenho... Você acha que essa retirada dos ambulantes foi o primeiro passo para essa revitalização do hipercentro da cidade? Olha, um passo importante. A economia informal num país de contraste social é importante para que as pessoas tenham daquela atividade o seu sustento. Mas para a organização da cidade isso é extremamente maléfico. Então, sabiamente, o prefeito daquela oportunidade, ele buscou um espaço para que essas pessoas mantivessem a sua atividade e dessa forma também desobstruiu as calçadas e minimizando, inclusive, o impacto de poluição visual. O projeto Olho Vivo já mudou alguma coisa no centro da cidade, não já? Depois da instalação das câmeras de vigilância? No centro da cidade, o Olho Vivo demonstrou ter alguma eficácia, mas a pessoa, infelizmente, não deixa de cometer o delito. Ele só não comete ali em frente à câmera, comete na outra esquina. Enfim, e consegue fugir, o que eu acho que, além de políticas públicas, de inclusão social, de oportunidade, priorização de investimento em educação como forma verdadeira de transformar a sociedade, é colocar homens na rua para inibir a ação dos bandidos. E essa casa tem uma parcela grande de responsabilidade, porque quando tivemos a oportunidade de colocar o efetivo da Guarda Municipal para inibir a ação de bandidos junto aos próprios públicos, ou seja, praças, parques, postos de saúde, escolas e vias públicas, e aí colocar eles mesmos nas esquinas, essa casa, infelizmente,
priorizou que eles estivessem habilitados a notificar, a autuar, a multar motorista, dessa forma contribuindo com a indústria das multas numa relação que não vai de encontro com os anseios da população. E quero deixar claro que fui um dos poucos parlamentares que votei contra isso, porque entendi que eles deveriam estar nas ruas. Então, o que eu acho é que tem que priorizar o investimento em segurança pública e investimento em melhoria de trânsito. Melhoria de trânsito de duas formas. Primeiro, com obra viária e, além disso, com transporte coletivo eficaz. E aí, eu não poderia deixar de dizer uma importante obra viária que lutei muito, inclusive, com um apoio ostensivo no orçamento participativo, que é a alça do Belvedere. É inadmissível que naquele trevo do BH Shopping, um local onde passam por dia 120 mil carros. E a tendência é só aumentar, né, vereador? Porque a quantidade de condomínios que estão sendo construídos em direção à Nova Lima é uma coisa assustadora. Nova Lima, aquela prefeitura incentiva, inclusive, a ocupação de forma verticalizada, então, bastante densa. Vai aumentar o número de pessoas que vão utilizar logo aquela via de acesso, porque a maioria delas residem em Nova Lima, mas trabalham em Belo Horizonte. Além disso, vale lembrar que não é só o morador do vetor sul da cidade que utiliza, o morador da região do Barreiro. Muitas vezes, quando vem, inclusive, para o bairro onde estamos localizados, aqui em Santa Efigênia, Santa Teresa, região leste, ele pega, o anel, posteriormente desce a Nossa Senhora do Carmo. Então, também é prejudicado. O senhor começou sua base eleitoral no bairro Santa Lúcia, o senhor foi presidente da Associação dos Moradores do bairro Santa Lúcia, foi tudo lá o pontapé de hoje ser, o resultado é ser o mais bem votado nas últimas eleições na região Centro-Sul. E pela sua convivência no aglomerado Santa Lúcia, lá é uma região com graves problemas sociais. O senhor acha que os programas hoje da Prefeitura contemplam as pessoas do aglomerado, isso abrangendo a região Centro-Sul? Em determinado momento foi feita uma pesquisa que no aglomerado da barragem Santa Lúcia existiam 150 projetos sociais. Então, há uma necessidade de organização desses projetos sociais para que eles possam realmente atingir o seu objetivo. Além disso, acho fundamental que, assim como está sendo feito no aglomerado da Serra, um programa de urbanização, um Vila Viva ali na barragem. Vale lembrar que a renda per capita da região Centro-Sul é de R$ 1.500. Então, isso nos demonstra que existe um enorme contraste social entre esses 250 mil habitantes que hoje residem na região Centro-Sul. Por quê? Nós temos ali índice de desenvolvimento humano, IDH, semelhante ao dos países nórdicos, ou seja, os mais altos do mundo nos bairros de camadas de classe mais privilegiadas. E nos três aglomerados, a gente tem índice de desenvolvimento humano do nível da Bolívia, que é o país que tem o menor índice dentro da América do Sul. Ou seja, há uma grande necessidade realmente de investimento público, também de projetos sociais, de parceria público e privado, no sentido de melhorar a qualidade de vida nesses aglomerados. Senador, para nós encerrarmos a entrevista, se o senhor pudesse pontuar ao secretário quais deveriam ser as prioridades da regional Centro-Sul, quais o senhor citaria? Para os bairros, seria a questão da segurança e também de obra viária e de transporte público coletivo, no sentido de melhorar o trânsito. E nos aglomerados, investimento, sobretudo, na urbanização e em projetos sociais. E aí, cada um desses bairros tem as suas especificidades também, que seria prioridade para os bairros. Posso citar aqui o Belvedere. O Belvedere, nós estamos tendo uma pequena movimentação de início de favelização num pontinho
logo na entrada, no acesso em frente à barragem. Ou seja, aqui lá nós temos que conter. Da mesma forma, observei ontem o início de deslizamento, que corre o risco, inclusive, de obstrução da Nossa Senhora do Carmo, uma importante via de ligação da região Centro-Sul. E no São Bento de Santa Lúcia, nós temos pontos de deslizamento, até locais que também precisam de recapeamento. Ou seja, são problemas bem locais. Agora, prioridade para mim seriam realmente os 4 que eu coloquei anteriormente. Vereador, muito obrigada pela entrevista. Depois eu quero que o senhor volte para nos contar como que está o andamento dos trabalhos dessa frente parlamentar pela alça Centro-Sul. Vai ser um prazer estar aqui, mas eu quero voltar para comunicar que as obras estão iniciando e dessa forma nós não teremos mais como ver com aquele problema que eu considero caótico na região. Ok, muito obrigada. Eu conversei com o vereador Fred Costa. No próximo bloco, o assunto continua com o vereador Paulinho, motorista. No Câmara Entrevista de hoje, você conheceu um pouco mais sobre a região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na próxima semana, o assunto continua sobre outra regional da cidade. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa.